mudou. A transformação digital é essencial para o sucesso profissional e empresarial. A TS Digi ajuda empresas e negócios a otimizarem resultados através de soluções digitais como gestão de mídias sociais, construção de presença digital, produção de conteúdo, gestão de EAD e cursos online, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo, CRM e e-commerce e eventos e mentorias online. Nossos diferenciais são foco em resultados, excelência no atendimento, proatividade de soluções, performance através da estratégia, uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados e serviços e orçamentos personalizados. Entre em contato conosco pelos telefones e acesse o nosso site. TS Digi, soluções digitais com foco em resultados. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira palestra do evento TS Summit, edição Hotéis, Bares e Restaurantes. Eu sou Hilton Maia, advogado, consultor jurídico empresarial, e venho trazer para vocês, conforme anunciado, o tema Direito Empresarial Pandêmico. Vou fazer uma breve introdução, que é o tempo que o pessoal também vai se acomodando, vai chegando, para nós discutirmos exaustivamente este tema. Exaustivamente no sentido de esmiuçá-lo ao máximo com a linguagem mais acessível possível, tá bom? Então, falar em direito empresarial em tempos de pandemia, pandêmico, nada mais é do que trazer para vocês todas as inovações jurídicas, em termos tanto legislativos quanto jurisprudenciais, que cercam a sua empresa. Quais são as decisões que podem beneficiá-la? Quais são as medidas adotadas pelos poderes públicos que poderão propiciar, digamos assim, ajudar a propiciar a continuidade do exercício da sua atividade empresarial. Sabemos o quanto as empresas foram afetadas, especialmente hotéis, bares e restaurantes em tempos de crise, mas vamos para o que interessa. Iniciaremos, então, o nosso tema falando sobre as relações de trabalho, tá bom? Então, é sem precedentes a quantidade de ligações, como cresceu o papel do advogado empresarial nesses novos tempos de crise. A relevância, a nossa atuação, ela ganhou, sem dúvida, um papel de destaque, inclusive quando somos buscados e procurados pelas empresas e pelos seus departamentos para tomadas de decisões tão relevantes como o tipo de demissão a ser realizada, entre vários outros, tá bom? Então, no que concerne as relações de trabalho, iniciaremos falando sobre a medida provisória 927 do governo federal. Uma medida muito interessante, pois ela visou justamente minimizar os efeitos da crise e nos trouxe vários pontos, né, relevantes nesta relação entre patrão e empregado, iniciando-se aí pelo teletrabalho. É possível que os funcionários eles atuem com base no sistema remoto, também conhecido como teletrabalho, ou seja, trabalham de suas casas. Tá? Importante frisar que, na hipótese deles virem acessar algum site, aplicativo, tá? algum sistema da empresa em um horário fora do seu expediente, isto não configurará hora extra. Para que o funcionário ele entre no sistema de teletrabalho, será necessário apenas que ele seja comunicado com 2 dias de antecedência e assine um acordo individual. Jamais esta mudança prescindirá de uma convenção coletiva, tendo em vista estarmos em pandemia. Há uma outra mudança, uma outra possibilidade, foi a antecipação das férias individuais. Os funcionários também poderão entrar de férias, desde que comunicados com antecedência de 48 horas e assinado o acordo individual. Pessoal, não esqueçam de formalizar cada passo um documento, ok? Daqui para frente, combinado? Tá? Falem com o seu contador sobre aquilo que for contábil, falem com o seu advogado sobre aquilo que for jurídico. Então, por exemplo, vou dar férias ao meu funcionário.
Qual é a rotina inicial? Pede ao contador, informa ao contador. Aí o contador já manda um contratozinho, que normalmente é o contrato padrão, tá? Nesse caso, já não vai ser aquele contrato, tá? Se fosse aquele caso, um caso normal, situação normal, fora da pandemia, o ideal era que você submetesse este contrato à sua assessoria jurídica. Neste caso, vai ser um outro modelo que precisa, mais do que nunca, ser elaborado ou submetido à sua assessoria jurídica, tá? Então, antecipou as férias, formaliza junto ao seu funcionário, tá bom? A outra possibilidade aí são as férias coletivas. Gente, tanto as férias individuais quanto as férias coletivas, ainda que concedidas agora, tá? O empregador, você empresário, você terá até a data de pagamento da segunda parcela do 13º para quitar essas férias, ou seja, dia 20 de dezembro, tá bom? Estima-se que os efeitos da pandemia, pelo menos do ponto de vista jurídico, tá, irão até dia 30 de outubro, tá bom? Então, a gente torce para que tudo isso acabe antes, mas, pelo menos, o marco inicial da pandemia no mundo jurídico foi dia 20 de março, tá? E estima-se que ela vai se prorrogar juridicamente até, no máximo, dia 30 de outubro, tá bom? Então, para as férias coletivas, também será necessário a celebração do acordo individual ou coletivo, tá? O aviso terá que acontecer com, no mínimo, 48 horas, tá? E o pagamento também, tá? O legislador dormiu um pouquinho no ponto, não falou sobre o pagamento, mas a gente aplica a regra anterior de maneira análoga, tá? Para entender que este pagamento também poderá ser realizado até dia 20 de dezembro. Vamos seguir. Uma outra possibilidade é o aproveitamento ou antecipação de feriados não religiosos, tá? Então, os feriados nacionais, desde que não sejam religiosos, eles poderão ser antecipados por você, diretamente junto ao seu funcionário, independentemente de qualquer decisão, de qualquer ato do poder público, tá bom? Então, isso também deverá ser feito através de acordo individual, ok? Uma novidade, uma inovação aí trazida pelo legislador da MP 926 é a instituição do banco de horas, que vai possibilitar a você, empregador, tá? Após o término da pandemia, a decretação do término da pandemia, vir a compensar essas horas em até 18 meses. Mais uma inovação aí do nosso legislador, tá? Alterando, portanto, impactando, portanto, diametralmente na relação de emprego, ok? Outra possibilidade, o não recolhimento do FGTS nos meses de abril, maio e junho. Ok, pessoal? Então, abril, maio e junho fica suspensa a exigibilidade deste recolhimento, de maneira que o empresário ele poderá pagar apenas a partir de julho. Então, este débito ele será parcelado, tá? E tendo como termo inicial o mês de julho. A partir de julho, você empregador, poderá arcar com esta despesa, tá certo? Então, vamos lá, próximo ponto, a MP 936. Possibilidade de redução do salário e jornada. Pessoal, a medida provisória 936, ela visou bastante, efetivamente, a manutenção do emprego e renda. Então, a redução da jornada, ela pode ser realizada compativelmente com a redução do salário na base de 25%, 50% ou até 70%, tá? Muito importante frisar que esta possibilidade se dará apenas para duas classes de trabalhadores. Os trabalhadores que receberem salário de até 3 salários mínimos ou os trabalhadores que recebem mais do que 2 vezes o teto da Previdência Social, que dá um pouquinho mais de 12 mil. Precisamente, R$ 12.202
R$ 1,12, tá bom? Então, para poder haver a redução de jornada de trabalho e proporcionalmente do salário desses funcionários, é muito importante, aliás, é primordial, é condição que nós chamamos no direito, condição sine qua non, condição precípua, condição fundamental, que o seu funcionário receba até 3 salários mínimos ou mais que R$ 12.202,12, que é justamente 2 vezes o teto da Previdência Social. Os funcionários, doutor Hilton, mas o meu funcionário ele ganha 5 salários mínimos. Meu funcionário ele não está entre essas duas classes de trabalhadores. Então, haverá apenas a possibilidade de você negociar com ele a redução da sua jornada de trabalho, tá? Em, no máximo, 25%, havendo também equitativamente, proporcionalmente, a redução do seu salário em até 25%, ok? Então, esta é uma possibilidade de redução do salário e jornada que poderá ser facultada, que é facultada ao empresário pelo prazo de até 90 dias, ok? Outra possibilidade é a suspensão dos contratos de trabalho por no máximo 60 dias, tá? Lembrando para vocês também que os funcionários precisam ser avisados por no mínimo 2 dias, certo? Fundamental que o funcionário seja avisado com antecedência de 2 dias e após a assinatura do acordo individual, tá? Seja para a redução da jornada, seja para a suspensão, tá? O empresário deverá enviar, num prazo máximo de até 10 dias, este acordo, esta informação para o Ministério da Economia, seja sobre a redução da jornada de trabalho, no patamar definido, negociado entre você, empresário, e o seu funcionário, seja na possibilidade de suspensão deste contrato de trabalho por até 60 dias. Lembrando a todos que a redução da jornada poderá se dar por até 90 dias, enquanto que a suspensão do contrato de trabalho se dará por no máximo 60 dias, ok? Visando justamente a garantia de emprego. Então, a ideia do legislador foi, a partir daí, gerar uma garantia de emprego, visto que, caso você, empresário, opte por reduzir a jornada de trabalho por 1 mês, por 2 ou por 3 meses, o seu funcionário terá uma estabilidade após o término desta prerrogativa, da utilização desta prerrogativa, por igual período. Então, doutor Hilton, eu reduzi aqui a jornada da minha secretária por 50% durante 3 meses. Quando ela retornar, ela fica estável por 3 meses, não poderá ser demitida por 3 meses. Doutor Hilton, eu suspendi aqui o contrato de trabalho do meu cozinheiro por 60 dias. Lembrando também que, quando ele retornar, terá uma estabilidade no emprego por igual período. Portanto, ele não poderá ser demitido durante esses 60 dias. Ok, pessoal? Vamos avançar, falar também um pouco sobre essa questão da possível ajuda compensatória. Eu achei, tá, o legislador, não obstante ter suas boas intenções, eu achei uma certa forçação de barra a criação deste dispositivo, tá bom? Licença, vou tomar uma aguinha, viu? Fiquem à vontade, só um instantinho que a gente dá continuidade à nossa apresentação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu chamei de forçação de barra. Gente, caridade, solidariedade, a gente faz quando a gente quer, quando a gente pode. No momento desse, de Deus nos acuda, tá? O legislador dizer que o empregador poderá realizar uma possível ajuda compensatória para os funcionários que tiverem seu contrato de trabalho suspenso. Logicamente que a gente sabe do seu esforço, tá? Em prol daquele funcionário que efetivamente veste a camisa, que se comporta como dono da empresa, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que nós, empregadores, né? Você aí, proprietário de hotel, bar, restaurante, dá o seu máximo, seja qualificando, seja remunerando ou propiciando outros benefícios, mas neste momento, um momento de tanta dificuldade, um momento de tantas indefinições, eu penso que o legislador ele não precisava
ter criado esse dispositivo, mas, não obstante, a minha opinião pessoal está aí, tá, na medida provisória, está justamente alertando você, empresário, para realizar, para ajudar, promover, propiciar uma possível ajuda compensatória ao seu funcionário, ok? Tá? Vamos tratar agora de um tema que tem gerado uma certa polêmica no cenário jurídico, no cenário do exercício da atividade empresarial, que é a demissão por força maior, pessoal. Eu andei concedendo algumas entrevistas para emissoras locais e nacionais sobre o referido tema, por quê? Não faz sentido, não há como a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, que é uma lei de 1943, ter alguns artigos respeitados e outros não. É bem verdade que nós, à época de estudantes, à época de que líamos, que decorávamos estes artigos aí no curso de Direito, nós imaginávamos que jamais iríamos fazer o uso daqueles de determinados dispositivos, como, por exemplo, dispositivos legais que tratam a pandemia. Esses dispositivos estão previstos em várias leis vigentes, Código Civil, Constituição Federal, CLT, e precisamente na CLT, o artigo 502, ele versa sobre a redução da multa sobre o saldo do FGTS na hipótese de demissão por força maior. Ele reduz, tá, esta multa de 40% para 20%, ao mesmo passo que o mesmo diploma legal, no seu artigo 486, consagra a ideia da transferência deste ônus, do ônus de pagar a multa sobre o FGTS, da empresa para o ente público, para o governo, que proferiu o ato de império inviabilizando o exercício da atividade empresarial. Tá? Voltando um pouco, muito importante, doutor Hilton, todas as empresas poderão realizar a demissão por força maior? Não, pessoal. É fundamental que a empresa efetivamente esteja passando por um colapso financeiro em decorrência da pandemia, que tenha gerado o encerramento total ou parcial das suas atividades. Isso implica lhes dizer que, primeiro, esse colapso financeiro não pode ter sido gerado por uma má administração dos seus sócios. Segundo, tem que efetivamente haver um encerramento total, a empresa fechar, ou parcial, tá? Encerra-se aí uma unidade, uma filial, tá? Ou um departamento específico da empresa, tudo devido à pandemia. Segundo, se eu demitir o meu funcionário sem avisá-lo, diante da necessária urgência devido à pandemia, na hipótese de colapso financeiro, na hipótese de estar realizando a dispensa por força maior, devo pagar aviso prévio? Não, pessoal. A própria medida provisória 927, ela reconheceu a hipótese de a força maior às relações de trabalho, tá certo? Então, eu sempre digo para os funcionários, às vezes eu vou até o departamento, olhar para eles no olho e dizer, pessoal, a empresa não queria lhe demitir. A empresa está lhe demitindo por causa de uma pandemia, de uma situação inesperada, tá? Que ela jamais poderia prever. Então, fiquem tranquilos, vamos utilizar a lei, tá? É o correto a ser feito e, quem sabe, no futuro vocês retornam para a empresa. Então, a gente tem conseguido implantar para eles, né? Lógico, muitas vezes a duras penas, esta filosofia de trabalho, esta mentalidade, e passar para eles nada mais, nada menos do que a legislação. Né? Algumas vezes, em algumas entrevistas, o entrevistador pergunta, doutor Hilton, e quando eu posso me utilizar deste artifício? Aí eu, né, educadamente, respondo, jornalista, muito boa sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que isso não é um artifício. Esse nome artifício, ele soa como uma certa esperteza por parte do empresário, e não é isso que está acontecendo. Tá certo? É uma circunstância que leva o empresário a ter que encerrar parcial ou totalmente a sua atividade, propiciando, portanto, a possibilidade de demissão por força maior. E na hipótese de demissão por força maior, quais são os direitos do empregado, quais são os deveres de pagamento aí do empregador, tá? Você fica isento de pagar o aviso prévio, tá? Bem como
haverá a redução da multa sobre o FGTS de 40% para 20%. Entretanto, não é a empresa que vai pagar 20% e o Estado que vai pagar 20%, não. O funcionário ele só vai receber 20% e há o deslocamento, com base no artigo 486 da CLT, deste ônus da empresa para o poder público, município, Estado, bem, aí o empregado que vai atrás, né, junto com o seu advogado, de responsabilizar aquele que efetivamente proferiu o ato de império, que a gente chama de direitado de império, que é o decreto, a medida provisória, enfim, que impactou tanto, tá, na situação financeira da empresa, que a gente já vinha, né, eu digo a gente, você empresário já vinha tão sacrificado, né, justamente com a alta carga tributária no nosso país, e aí vem uma pandemia dessas, né, para levar o restinho que a gente tinha, né? Mas vamos lá, vai dar certo, vamos passar por isso e com certeza vamos estar muito mais fortes após esta pandemia, tá bom? Então, a demissão por força maior é uma realidade, nós temos grandes redes do país realizando essa demissão, foi assim o restaurante Fogo de Chão, no Rio de Janeiro, aqui em João Pessoa, a rede Sal e Brasa, encerrou também suas atividades desta forma, entre várias outras, tá bom, gente? Então, logicamente, o Sal e Brasa, eu estou falando do encerramento parcial. O Sal e Brasa encerrou uma unidade desta forma. E a empresa é muito grande, aqui no Nordeste tem várias unidades, só aqui em João Pessoa ela tinha 2 unidades, e agora vai continuar com uma, e uma delas encerrou e demitiu a sua equipe por força maior. Das obrigações tributárias, um outro ponto, pessoal, estou disponibilizando para vocês a cartilha sobre direito empresarial pandêmico do Hilton Maia Advocacia, tá? Não deixem de ler, é um material gratuito, é uma cortesia que nós estamos viabilizando, né? O TS Summit está presenteando seus participantes com este material, que é uma pequena compilação, um pequeno resumo, porém, não é porque é resumo que deixa de estar completo sobre o tema que nós estamos tratando agora. Então, em relação às obrigações tributárias, tá? O seu advogado empresarial, juntamente com o seu contador, vai poder lhe esmiuçar. Por exemplo, estão suspensos os prazos de defesa e cobrança de facilitação de negociações junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá certo, pessoal? Precisamente, a medida provisória 899, juntamente com a portaria 103, tá, do Ministério da Economia, previu, tá, previu a suspensão, estabeleceu a suspensão por até 90 dias. Deixa eu ler aqui para vocês. Os prazos de defesa nos processos administrativos, o encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto, a instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização, bem como dos procedimentos de rescisão e parcelamento por inadimplência, tá bom, pessoal? Tá? Importante frisar que a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também está autorizada a oferecer o refis pandêmico, o refis em tempos de pandemia, de maneira que você, não é, empresário, poderá entrar com uma entrada de 1% do valor da dívida, tá? E ainda pagar as demais parcelas em até 84 meses ou até 100 meses para pessoas naturais e micro e pequenas empresas, tá bom? Então, veio aí uma boa notícia, pelo menos um oxigênio aí, tá? Neste momento de crise, para você poder driblar, digamos, todas as dificuldades enfrentadas, né? Vamos falar agora sobre o adiamento do pagamento do Simples, tá? Foi alterada a tabela com base no período de apuração, ou seja, o período de apuração de março, que seria pago em abril, foi deslocado o pagamento para outubro, até 20 de outubro. O período de apuração de abril foi deslocado, que seria pago em maio, foi deslocado para até 20 de novembro. Período de apuração de maio, que seria pago em junho, foi deslocado para até 21 de dezembro. Então, fica aí também esta boa notícia, tá? Em relação às empresas, tá? Em relação à arrecadação justamente de vários tributos nas empresas que são inscritas no Simples, e a gente sabe que a grande parte, tá, acredito,
das empresas, dos empresários que estão assistindo ao nosso curso, também ainda se encaixam aí no Simples, né? Então, um outro ponto foi relevantíssimo, considero, foi a suspensão da cobrança do imposto da importação, tá, e do IPI, sobre materiais utilizados no coronavírus. Tá? Então, se você, empresário, está importando algum insumo para a produção de algum produto, algum EPI ou algum material que venha a ajudar, a colaborar no combate ao coronavírus para superarmos essa crise, essa epidemia da Covid-19, você tem plena isenção do imposto sobre a importação e do IPI, tá bom? Mais uma boa notícia, né? Entre esse mal que nos assola, né? Fica aí pelo menos algumas notícias para nos dar, minimizar os efeitos desta pandemia. Tem sido tão árduo, tão séria e cada vez mais se aproximando da gente, né? Infelizmente, está aí mais um ponto, suspensão dos prazos no PAR, né? Que é justamente o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, tá? Também do PERT, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, e do Pedido de Revisão de Dívida Escrita, o PRDI, tá? Esses procedimentos da Procuradoria da Fazenda Nacional também estão suspensos pelo prazo de 90 dias, tá? Já falei, mas vou frisar novamente, porque falar em FGTS, ele tanto está inserido na seara dos direitos sociais, ou seja, a gente vai tocar no assunto FGTS quando a gente fala das relações de emprego, como ele está inserido no direito tributário. Então, fica adiado, mais uma vez pontuando, o recolhimento do FGTS aí nos meses de abril, maio e junho. Abril, maio e junho, tá? A suspensão aí foi adiado pela medida provisória 927, conforme vimos, tá? Ficou suspenso o recolhimento de abril, maio e junho. E este pagamento passa a vigorar a partir de julho de 2020, podendo ser parcelado em até 6 vezes. Ok, pessoal? Suspensão dos prazos e procedimentos administrativos na Receita Federal, tá? Ou seja, procedimentos como emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança, de intimação de tributos, notificação de lançamento na malha fiscal da pessoa física, procedimento de exclusão de contribuinte, de parcelamento por inadimplência de parcelas, registro de pendências de regularização no cadastro de pessoa física, registro de inaptidão no cadastro nacional da pessoa jurídica, motivado por ausência de declaração, tá? Emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso. Todos esses procedimentos, eles ficam prorrogados, tá? Enquanto perdurar o estado de emergência ou saúde pública da Covid-19, tá bom, pessoal? Um outro mecanismo criado foi a possibilidade da PFN realizar as negociações extraordinárias para dívida tributária, tá certo? Conforme a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, a intenção é assegurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de forma menos gravosa, de forma a permitir o equilíbrio entre a expectativa de recebimento de crédito e a capacidade de geração de resultados. Eu vou abrir um parênteses aqui para pedir o meu primo Lívio. Lívio, você poderia me trazer um copo com água, por favor? Desde já agradeço, viu? Eu estou recebendo uma visita ilustre aqui do primo, querido. E um abraço para Lívio que está aqui do meu lado. Depois eu dou um abraço, Vamos voltar aqui para nosso treinamento, tá bom? Então, um outro ponto, tá? Uma outra boa notícia, né? Mas não poderia ser diferente, até porque as secretarias da Fazenda, da Receita Federal, Estadual, Municipal estão fechadas, é que as certidões negativas tiveram o prazo de validade aumentado, tá bom, pessoal? Então, a PGFN, através da resolução conjunta com a Receita Federal do Brasil, número 555, de 23 de março, tá? Prorrogou a validade das certidões negativas, também
em relação às certidões positivas com efeitos negativos de débitos em relação aos tributos federais. Obrigado, Lívia. Para fechar essa matéria tributária, temos a prorrogação das contribuições federais para empresas de lucro real e de lucro presumido. Está aí, pessoal, do material que eu estou passando para vocês, uma tabelinha demonstrando todo esse escalonamento. E agora vamos tratar sobre um assunto, tá, de extrema relevância no dia a dia do empresário, que é justamente a celebração dos contratos. Tá? Muito importante frisar que muitas vezes você, empresário, deixa de celebrar alguns contratos e depois quer que seu advogado faça milagre. Né? Gente, cada passo, um documento. É assim a vida empresarial. Tá certo? Para cada passo, um documento. Aquela história de que o contrato seria a mera exteriorização do acordo de vontades firmado entre as partes, isso aí fica para a prova de concurso público. No nosso dia a dia empresarial, a gente precisa formalizar todos os nossos passos, todas as nossas tratativas, todos os acordos de vontade celebrados. E aí surge a questão dos contratos, tá? Muitos desses contratos foram firmados num período ante-pandemia, anterior à crise da Covid, e aí, naturalmente, que eles precisarão, eles precisam, digamos assim, digamos melhor, ser revisados, ter algumas cláusulas, porque quando celebrados existia um cenário, tá? E aí a gente vem tratar alguns princípios, tá? Que tangem, que regulam esta matéria, a matéria dos contratos, como o princípio da boa-fé objetiva, que nada mais é do que a necessária transparência, honestidade e lealdade contratual entre as partes, seja na fase anterior à celebração dos contratos, quando ocorrem as negociações preliminares, as propostas, aceite ou contraproposta, aceite, durante a celebração do contrato e na fase pós-celebração do contrato. Tá certo? Então, havia, naquele momento, a instituição de um equilíbrio contratual e, devido à pandemia, muitos desses contratos, né, tiveram essa relação desequilibrada. Então, é fundamental, neste momento, que se busque um reequilíbrio desta situação, tá certo? Deste contrato, com a revisão de determinadas cláusulas. Portanto, o primeiro contrato aí a ser analisado por nós é justamente o contrato de locação. Pessoal, contrato de locação de imóvel com fins comerciais, tá? O valor definido para aquela locação tem a ver exatamente com o que aquele ponto pode gerar de lucro para a sua atividade empresarial, a partir da instituição ali de um fundo de comércio. Então, como é que esse valor do contrato, o valor pela locação de um imóvel pode ser igual se a sua atividade ela foi afetada por essa pandemia? Tá? Você paga ali pelo metro quadrado, é um metro quadrado comercial, não é um metro quadrado apenas de uso, gozo e fruição da área. Aí é fundamental a percepção do fator lucro que aquela localização, aquele ponto comercial, ele lhe gerava antes da pandemia e ele está lhe gerando agora. Tá bom? Então, o que fazer primeiro? A gente sugere que neste momento, que é o momento de maior solidariedade no mundo, pelo menos deve existir um maior entendimento, a gente sugere que você converse com o proprietário do imóvel para propor a suspensão do pagamento pela locação, tá? Converse. Em alguns casos, a suspensão é, sim, o caminho a ser adotado, o caminho mais justo, o caminho mais necessário. Muitas vezes você tem uma parceria com aquele proprietário de imóvel há tanto tempo, há vários meses, há vários anos, você nunca sequer atrasou a locação, ou ainda que tenha atrasado, sempre honrou, mesmo com toda a dificuldade, e agora você se vê diante de um cenário de crise causado pela pandemia, e isso não é vergonha para ninguém. Converse com ele tem sim que lhe propiciar, seja uma suspensão, seja uma redução, tá, significativa sobre o valor da locação, tá? Seja aí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%. Tá? Isso aí você precisa efetivamente conversar com ele. Tá? Se ele aceitar, qual é o caminho?
formalizar isso através de um aditivo contratual. Procure um advogado para fazer. Não vai inventar de fazer contrato em Google, não, pegar de Google, pedir a contador, cada macaco no seu galho. Procure o seu advogado ou busque um advogado para lhe ajudar na elaboração deste aditivo contratual. É até interessante que ele já vai ter a oportunidade de analisar o seu contrato de locação. Muitos contratos de locação estão aí divergindo do que versa a nova lei do inquilinato, que já não é tão nova assim, tá? Mas é muito importante a análise desse contrato de locação e aí a celebração desse aditivo, justamente pausando estes pagamentos, suspendendo a cobrança destes meses de locação ou reduzindo significativamente o seu valor, tá bom, pessoal? Se chegarem a um acordo, portanto, aditivo contratual. Se não chegar, aí o caso é de notificar, tá? E se não houver a concordância dele, mesmo diante de uma notificação extrajudicial, judicializar com base na lei do inquilinato, tá? Você, empresário, você, locatário, poderá pedir uma redução em juízo deste valor, justamente com base no caso fortuito, ou força maior, neste caso da pandemia da Covid, um motivo de força maior, tá? Para ter o juiz intermediando uma solução pacífica, uma solução para esta controvérsia, tá? E pacificando esta controvérsia, portanto, seja com a redução do valor da locação ou até a suspensão total dela, tá bom? A gente, logicamente, a suspensão é um caminho, é muito raro do ponto de vista judicial, tá? Jurisprudência em termos de pandemia, como a pandemia é muito recente, a gente ainda não tem muita coisa, mas nós acreditamos, pelo menos, que vai haver uma redução, tá, equitativa com base no prejuízo que a pandemia lhe trouxe. Pessoal, posso apenas parar de pagar o aluguel? Claro que não, pessoal. Aí você sai de um lado, você perde a sua razão, você deixa de estar certo desnecessariamente, tá? E passa a ser um inadimplente. Então, não é por aí, tá? Primeiro, diálogo. Segundo, aceitou, formaliza com aditivo. Não aceitou a redução ou suspensão, notificação extrajudicial, judicializa. Tá certo? Conclusão, o inquilino não pode simplesmente deixar de pagar o aluguel. Deve primeiro procurar o proprietário e negociar. Se não houver acordo, pode desistir do contrato, tá? Pode haver a rescisão ou a redução do seu valor, né? A partir do ajuizamento de uma ação para revisar os valores, mas deve agir sempre de boa fé, afinal, a crise também afeta o bolso do proprietário, tá? Não adianta também a gente só lembrar do nosso lado, né? Existe também a figura do proprietário do imóvel. Muitos empreendem desta forma, né? Investindo em imóveis para locação posterior, locação futura, tá? Em pontos através dos seus pontos de comércio, tá bom? Vamos lá. Contratos bancários, um alerta importante. Tá? O Banco Central do Brasil, através do Ministério da Economia, possibilitou a pausa de alguns contratos bancários, algumas modalidades em até 60 dias, de outras modalidades até 90 dias. Cuidado com a sua instituição financeira, tá? A lei é bastante clara. Vai haver a pausa e estas parcelas elas serão postergadas, tá, para o final das prestações, sem a incidência de novos juros, tá, ou encargos. E alguns bancos estão fazendo adiamento, isso muitas vezes pega nesse valor, incluindo juros e jogando calculando as prestações futuras, as prestações vincendas. Então, estejam atentos, façam valer o seu direito, exijam o seu direito perante as instituições financeiras. A gente sabe que banco é muito forte, é difícil brigar com o banco, mas a partir de uma negociação, tá, direta com o seu gerente, tá, você vai poder conseguir, você vai poder se fazer valer do seu direito. E em não se fazendo, aí o caminho, com certeza, é uma assessoria jurídica voltada para essa advocacia contra banco. Nós, no nosso escritório, temos muitos processos contra banco. Afinal, eu sou ex-funcionário da Caixa Econômica Federal e atuo muito nessa prática contra bancos, contra construtoras, tá? O nosso escritório ele é amplo nesse sentido
mas sempre voltado para o direito empresarial, ok, pessoal? Então, empresas que têm litígios bancários, tá bom? Serão muito bem-vindas, tá? No Hilton Maia Advocacia, como em vários outros bons escritórios que nós temos em nosso país, tá? Ressaltando que hoje, com a figura do processo judicial eletrônico, tornou-se inexpressivo o local onde o seu advogado ele reside, né? Nós, por exemplo, temos vários clientes em vários estados do país, temos clientes no Rio de Janeiro, advogamos para empresas na Bahia, advogamos para empresas em Goiás, Brasília, Fortaleza, entre outros. Então, São Paulo. Então, procure sempre um advogado da sua confiança, um advogado que esteja acessível a você sempre que você precisar, tá certo? Advogado que não lhe trate como se estivesse lhe fazendo favor, mas sim o advogado que esteja disponível para tudo aquilo que precisar, desde do simples envio de uma mensagem de WhatsApp até um recurso extraordinário no STF, se necessário for, tá certo? Um advogado que possa lhe dar a saída jurídica mais adequada a qualquer passo, todo e qualquer passo no seu dia a dia. Afinal, a assessoria jurídica ela não tem que ser apenas voltada para o litígio, né? Para o contencioso, mas ela tem que ser também consultiva e participativa. Então, é fundamental que o seu advogado ele conheça a sua atividade, ele esteja envolvido no seu dia a dia e ele entenda efetivamente do que acontece no hotel, num bar e no restaurante, ok, pessoal? Então, vamos avançar. Próximo contrato é justamente o contrato de fornecimento de energia, de água e de gás. A ANEEL promulgou uma resolução, a Agência Nacional de Energia Elétrica, impedindo o corte, tá? Durante a pandemia, nas empresas que prestem atividades fundamentais, tá? O corte devido à inadimplência dos contratos, no fornecimento, tá? Da energia, de água e de gás. Sem dúvida alguma, o seu bar, o restaurante, ele presta um serviço essencial hoje para a sociedade. E mais em tempo de pandemia, né? Cresceu bastante esta necessidade que antes da pandemia nós chamávamos carinhosamente de alimentação fora de casa, mas hoje com este crescimento do delivery, e não obstante a manutenção desta expressão, né, de alimentação fora de casa, eu penso que agora é a alimentação fora e dentro de casa, advinda de um estabelecimento empresarial, de um restaurante, de um bar, tá bom? E um outro contrato que a gente precisa estar atento são os contratos de delivery. Surgiu a pandemia, ingressamos imediatamente com algumas medidas contra o iFood, contra o Uber Eats. Por quê? Não fazia sentido para você, empresário, continuar pagando 27%, tá? Na hipótese do iFood se responsabilizar pela entrega, ou 12% na hipótese de você se responsabilizar pela entrega. Era um valor exorbitante, já era antes da pandemia, quiçá agora com os efeitos da pandemia. E aí percebemos que alguns aplicativos, né, eles se anteciparam, eles viram que iam perder essa guerra, do ponto de vista judicial, e eles já reduziram este patamar e eles já alteraram, inclusive, a forma de repasse, que era mensal, agora está semanal. Então, esteja atento para ver se essa modificação também contemplou a sua empresa, para, se não tiver contemplado, buscar inicialmente uma saída administrativa, um contato com o seu aplicativo de delivery, né? Ou, se for o caso, buscar um bom advogado para judicializar, para rever essa situação. Tá certo, pessoal? Aquelas empresas que estão pagando o valor acima, que continuam pagando por esse serviço o valor acima, poderão buscar um ressarcimento posterior devido aos efeitos da pandemia, tá? Mas, logicamente, que a gente sabe que o ideal é que vocês efetivamente já tenham sido contemplados com essa redução nesse cenário de crise, né? Quanto mais fôlego, melhor. Impacto para os operadores de plano de saúde está aí, até afinal, várias empresas também propiciam plano de saúde empresarial para os seus funcionários. Está aí o impacto primordial, né? O principal aí foi justamente a não possibilidade de corte, tá, do plano de saúde no período da pandemia, bem como os planos de saúde serem obrigados a custear o exame da Covid, o exame para verificação se o seu funcionário
se você, como beneficiário, apresentando alguns sintomas da Covid-19, se você está infectado ou não, tá bom? Então, os planos de saúde, eles são obrigados a custear este exame da Covid, ok, pessoal? A telemedicina também é uma inovação aí, né, muito recorrente, antes muito solicitada, muito buscada pelos médicos, agora em tempos de pandemia, tendo em vista que está se buscando justamente o isolamento maior, né, o não contato entre as pessoas, a telemedicina finalmente foi autorizada e isso impacta ao exercício da atividade empresarial bastante. Por quê? Porque é um momento, infelizmente, de várias demissões. Então, é necessário que o seu funcionário desligado faça o seu exame demissional e as clínicas que trabalham com medicina ocupacional também estão se utilizando desta possibilidade, tá certo? Da telemedicina, bem como várias outras especialidades, desde que a anamnese possa ser feita de maneira virtual, tá? Em alguns casos, a gente sabe que alguns funcionários já tinham alguns problemas, algumas enfermidades pré-existentes, tá? E aí eles declaram isso na admissão ou agora no seu desligamento, e essa anamnese terá que ser feita de forma presencial por um profissional médico, tá? Mas em alguns casos a telemedicina já está vigorando aí e já está acontecendo, é uma realidade dos dias atuais. Ok, pessoal? Para concluir, eu quero trazer para vocês o nosso trabalho, tá? O diagnóstico do risco jurídico empresarial, que nada mais é do que o compliance da Hilton Maia Advocacia, tá? Nós analisamos a sua empresa sob 26 perspectivas, a partir da resposta a um questionário, tá? Com aproximadamente 100 perguntas e durante aproximadamente 40 minutos. Então, a partir da resposta a estas questões, tá? Em torno de 40 minutos, você vai receber um relatório de riscos. A boa notícia é que o empresário participante do TS Summit está automaticamente presenteado pelo Hilton Maia Advocacia e convidado para responder a essas questões, tá? Virtualmente, tá? Em uma call, uma videochamada, a gente vai poder responder a questões bastante interessantes que só por visualizá-las a gente já acende um pouquinho a luzinha vermelha e já fica preocupado. Então, diagnóstico do risco jurídico empresarial é um presente do Hilton Maia Advocacia, juntamente com a TSDIG, tá? Para os participantes do evento TS Summit. Vocês poderão me procurar, tá? É muito fácil, meu WhatsApp é o 83, o DDD 99152 4000, meu Instagram hilton.maia, o nosso site hiltonmaia.adv.br, www.hiltonmaia.adv.br. Então, estará disponível para vocês, tá? O diagnóstico do risco jurídico empresarial. Concluindo, o nosso WhatsApp é o 83 99152 4000, pessoal. Então, o Hilton Maia Advocacia está apresentando vocês e aí vamos responder algumas perguntas interessantes, como, por exemplo, se a empresa se encontra apta para a expedição de todas as certidões negativas, trabalhistas, CND, INSS, Receita Federal, dívida ativa, FGTS, CND estadual, municipal, por exemplo, se a empresa conhece a legislação ambiental do seu setor, se a empresa cumpre rigorosamente as obrigações e direitos estabelecidos em acordo com a convenção coletiva da categoria, qual a média de permanência dos empregados da empresa, muito importante entender esse fenômeno, o turnover, o que é que está acontecendo, se os funcionários estão se mantendo na empresa há mais de um ano, há mais de 5 anos, qual a média desse desligamento, tá? Prazo médio de atendimento aos pedidos dos clientes, você, empresário, está atendendo a esses pedidos dentro de um plano adequado. Quanto aos contratos de prestação de serviço, esses contratos existem, se existem, foram elaborados pela assessoria jurídica, foram pelo menos referendados por sua assessoria jurídica, ou nem todos existem, ou os que existem foram feitos pela contabilidade e não referendados pela assessoria jurídica. Um outro ponto super relevante
a sua gestão jurídica acompanha a sua gestão contábil, a sua assessoria jurídica, ela está assistindo ao papel tão relevante da contabilidade da empresa, ou não, ou você efetivamente está nas mãos do contador. A gente sabe que a gestão contábil hoje é fundamental. Se houver uma falha da contabilidade, isso pode gerar multas altíssimas, tá certo? Então, o jurídico supervisiona a prestação de serviços contábeis, conforme de conjuntamente se realizar um plano tributário e fiscal, como também realizar um acompanhamento dos aspectos legais no tocante às contratações. Ou o jurídico apenas acompanha a prestação de serviço contábil e não fazendo exigências à mesma. O contábil e o jurídico se comunicam apenas esporadicamente, sendo chamado para corrigir. Importante, tá? Que haja essa instituição, essa forma tripartite, tá? Pelo menos entre as empresas, independente do seu porte, é o que reza a governança corporativa, e a empresa tenha um contábil independente do jurídico, independente do seu departamento de pessoal, e que esses três se fiscalizem reciprocamente, tá bom, pessoal? Mutuamente, tá bom? Um outro ponto, simplesmente, vocês acreditam, olhem, não fiquem com raiva de mim, mas que existem empresas que sequer possuem um contrato de prestação de serviços com assessoria contábil. Meu Deus! Calma, pessoal. Quem não tiver, já faça amanhã, procure um advogado para celebrar esse contrato, prevendo, inclusive, todas as responsabilidades pelo cometimento de faltas graves, tá bom? Se não tem ainda, faça com data retroativa, tá? Se o seu contador sugerir que ele vai lhe enviar esse contrato, submeta à assessoria jurídica, tá certo? É fundamental que você tenha esse instrumento, entre vários outros, tá? Mas um contrato de prestação de serviço com assessoria contábil, com assessoria jurídica, com assessoria de imprensa, tá? Todos esses contratos precisam ser revisados ou elaborados pela sua assessoria jurídica da maneira mais plena e confiável, de maneira a gerar segurança jurídica no exercício da sua atividade empresarial. Quanto à harmonia e definição dos papéis entre sua contabilidade, entre os sócios, tá? Então, está em plena harmonia, tá? Existiu a definição das atribuições e responsabilidades, tá? Entretanto, a mesma vem gerando desgaste, desestímulo, pelo menos para um dos sócios. Ainda que a definição das atribuições entre os sócios não esteja clara, os relacionamentos ocorrem em perfeita harmonia. Então, gente, fundamental a celebração. Lógico, além do que versar o contrato social da empresa e suas alterações posteriores, muito importante, um acordo entre sócios, prevendo qual vai ser o papel, quais os direitos e obrigações, repartição dos lucros, questões relacionadas ao planejamento sucessório e patrimonial. Tudo isso precisa estar celebrado num acordo entre sócios, tá? Um contrato entre sócios. Muito importante que sua assessoria jurídica venha a deixar este documento plenamente redondo, plenamente em consonância com o acordado entre vocês, tá? Isso vai gerar, com certeza, um dia a dia muito mais tranquilo, mais harmônico, um estímulo maior, uma tranquilidade e, o mais importante, né? Todas as questões ficarão bastante claras, então vocês terão um dia a dia muito mais voltado para o core business da sua empresa, tá? Do que está sendo acometidos, ainda que eventualmente por problemas de relacionamento interpessoal, picuinhas, etc. Possui assessoria jurídica com notável saber jurídico? Gente, possui, é contínua, prestada por uma banca de advogados. Possui, contínua, prezada por um advogado autônomo, profissional liberal. Contínua, prestada por um advogado parente, amigo da família ou afim. Eventual ou prestada por um contador, que também é advogado. Não possui assessoria jurídica. É luta. Então, empresas que não possuem assessoria jurídica, tudo bem, né? Enfim, nem sempre a assessoria jurídica é algo possível. Penso eu que sim, mas, por outro lado, há quem diga que às vezes é caro, né? Mas isso é tudo uma questão de negociação, e mais agora em tempos de pandemia, tá? Isso é uma situação muito tranquila. Agora, gente, quando forem escolher a sua assessoria jurídica, procurem uma assessoria jurídica especializada. Jamais incorram no erro de contratar parente, amigo da família, afim. Olha, não são raros os casos, muito pelo contrário.
são bastante recorrentes, de pessoas que foram prejudicadas por advogados parentes, por advogados amigos, e elas ficam numa situação super delicada porque elas nem podem exigir aquilo pelo que estão pagando, muitas vezes estão pagando a menos porque são amigos, são parentes, e fica aquele problema muito maior. A assessoria jurídica não é um serviço para ser realizado com base em amizade, com base em parentesco, mas sim com base em especialidade técnica, tá certo? De preferência por uma banca de advogados, porque quando você contrata uma empresa, um escritório de advocacia para prestar uma assessoria jurídica, tá, para você, a responsabilidade deste escritório perante a sua empresa, perante o contratante, é uma responsabilidade objetiva. Ela independe, tá, de culpa. Se o ato praticado pelo seu prestador de serviço incorreu em um prejuízo para você, ele tem que se responsabilizar. É diferente, portanto, da responsabilidade do profissional liberal, quando você contrata um advogado autônomo, que a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, para esse funcionário, para esse profissional, para esse prestador de serviço, o advogado autônomo ter que arcar, tá? Será necessário que seja identificado o fator culpa, ou seja, que ele tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Logicamente que não fica descartado aí a contratação de um bom profissional da advocacia, ainda que ele seja autônomo, mas do ponto de vista do risco jurídico, a empresa ela ficará mais protegida se ela contratar uma banca, um escritório de advocacia. Ok, pessoal? Então, aqui a gente se despede, tá bom? Para aqueles que chegaram depois, eu sou Hilton Maia, estou inteiramente à disposição de vocês. Para mim foi uma honra poder abrir esse evento, dar minha pequena margem de contribuição e que possamos, daqui para frente, seguir por um mundo melhor, né? Que nos tornemos pessoas melhores e nossas empresas ainda mais fortes. Um abraço a todos, agradeço ao professor Davi Montenegro pela oportunidade e um grande abraço. Doutor Davi, fique com o senhor, o próximo palestrante. Tchau, tchau, pessoal. Ter fornecedores competentes e comprometidos é essencial para qualquer empresa. A Big Consultoria atua no mercado nacional há mais de 12 anos, com altos índices de satisfação de seus clientes. Apoia empresas nas áreas administrativa, contábil, fiscal, consultoria tributária, pessoal e RH. Em planejamento tributário, financeiro e contábil, trabalha para maximizar o lucro dos seus clientes. Big Consultoria, sinônimo de credibilidade e confiança.